Fala galera do Call of Me, nós estamos em mais um vídeo review, trazer para vocês aqui o review do Seiya Odin, Santo Call of Myth X. Tá? Peguei com o Harry Fábio Call of Myth, link fixado aqui nos comentários para você entrar em contato com ele. Então tá aqui a box do Seiya, esse é o penúltimo guerreiro deus, né? Que está saindo do 7, o penúltimo personagem do 7. O último aí é o Fenrir, que deve ser lançado no ano que vem. Tem vídeo da Tamashii sobre ele e também sobre a Machination, beleza? Então vamos analisar a caixa. Ele vem com a caixa parda, tá? Só que vou ficar mostrando a caixa parda. Tá aqui. Personagem Santo Cloth Myth X, Odin Seiya, a estátua de Odin aqui de fundo. Logo Toei Animation, logo Cavaleiros do Zodíaco, Santo Seiya. Logo Bandai Namco, logo Santo Cloth Myth X. Selo de qualidade Tamashii, será que agora tá ok ou não? Temos também aqui logo Tamachination, logo Bandai Spirits e o logo Tamashii Shop, tá? Ele é um item limitado. Na lateral aqui da caixa temos o Seiya aqui segurando a espada na posição clássica do Seiya com a espada de Odin. Aqui na parte de trás, de novo, hein? Aqui na parte de trás. Pô, mas logo aqui, velho, tem o Siegfried com o. Como é que chama? Com o Odin lutando. Aqui a pose, o object. Temos aqui as faces. Vamos dar uma olhada nessas faces aí. Vou fazer um comparativo aí, beleza? Então aqui a parte de fundo. Isso aqui depois eu tiro com pane. Object de Odin. Para quem não sabe, Object ele nada mais é do que um tronco de uma árvore com a espada cravada. A lenda da Balmung é essa. Ela foi uma espada que foi cravada no tronco de uma árvore, entendeu? Então é como se fosse a lenda do Rei Arthur, né? Então aquele que tirasse ela teria tirasse a espada de Odin, que é a Balmung, teria um poder extremamente grande, tá? E a constelação de Ursa Menor, né? De Polaris aqui. Certo? Essa é a parte de baixo da caixa. Vamos abrir aqui, deixa eu pegar a tesourinha aqui. Ele tá lacradinho, bonitinho. Tesourinha. Vamos deixar a caixinha aqui de lado. Aqui o manual, tá? Tá armado figure pra gente montar. Certo? Aqui na parte. Pô, deveria ter aquele esquema de montagem igual alguns estavam vindo, né? Não tá vindo mais. Beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar a caixinha, isso aqui já tá lacrado. Então vou passar aqui, nós vamos tirar isso aqui, tá? Tá lacrado, só pra vocês verem aqui. Vamos arrancar isso aqui. Vou mostrar. Tá aí. Vou tirar a embalagem aqui, vai ter um corte aí. Bora lá. Bom, tá aqui o blister, as disposições das peças. Nós vamos primeiro olhar as disposições das peças, depois a gente monta o objeto. Então, ele tem aqui uma ombreira de metal, bacana, isso é legal. Tava com medo de ser de plástico, porque a ombreira do Odisseu é de plástico. Achei nada a ver a ombreira do Odisseu ser de plástico, cara. Então, de metal. Braços de metal, as pernas também de metal, o joelho também, joelho é de plástico ou de metal? De metal, tá? Aqui o corpo do object, certo? O corpo do object, a tiara, que é o elmo dele. Geralmente as tiaras, né, os elmos, são todos de plástico. Todos, tá? Mas acho que esse aqui talvez merecesse ser até de metal, cara. Mas assim, pelo que eu tô vendo aqui, é um plástico um pouco mais duro, mais resistente, um pouquinho mais pesado comparando com os outros, tá? Um pouquinho só. Temos aqui o peitoral da figure. Ele tem a parte de trás para você prender, mas tem que prender na figure. Vou achar aqui. Tá? Tá dando para ver direitinho? Tá. Beleza. Aqui o saiote. Olha, tá até mal montado aqui. Pronto, agora tá bem montado. E temos aqui o saiote, que ele é de metal, tirando a pecinha do meio aqui. Tá? Então a figura é praticamente toda de metal. Um par de plaquinhas, Bandai vem economizando. Temos a espada de Odin. Plástico. Aqui tinha que ser de plástico, porque não adianta você fazer espada de metal,
se a figura vai ficar pesada. Se não me engano, o báculo do Odisseu é de metal, não é? Acho que é. Ou não, acho que é todo de plástico. Não tô lembrando. Depois eu vou rever o review. Olha. Que ela é pesada, ela é muito cheia, ela é muito pesada. Então, isso aqui, se fosse de metal, meu amigo, logo ele não conseguiria ficar com a espada pra cima. Ele ia. Entendeu? Então tá a espada do Odin aí. Bem legal. A capa de plástico tradicional que abre aqui. Cara, aqui poderiam ter colocado a capa de tecido. Eu acho que deveria ter sido de tecido. Face de expressão de ataque. Bonita. Face de dentes cerrados. Também bonita. E a face quando você soca o dedinho na quina ali do sofá, ali no pé do sofá. Tá? Então tá aqui. Faces, assim, muito bem feitas. Eu vou fazer o comparativo, tá, galera? Vamos lá. 5 pares de mãos, sendo mais um par extra ali. No caso, 6, sem estar com a armadura. Então tem ele aqui segurando a espada, um par da mão segurando a espada. Essa aqui de técnica. Esse par de punhos fechados. Esse aqui provavelmente para ele segurar o elmo, tá? E essa aqui é uma mão mais aberta, tá? E aqui o personagem, tá? Gostei do cabelo, vou chegar bem mais pertinho. Gostei do cabelo dele, bem mais volumoso, bem mais desenhado, tá? Face também dele, bem bonita. Tá lembrando um pouco a do V3, mas a gente vai fazer a comparativa aqui, tá? E o corpo dele. Muita gente vem falando que o corpo do Mime poderia ter sido assim, tá? Só que assim, esse corpo não tem tanta mobilidade aqui, né? Tanta mobilidade. O outro já tem, mas assim, querendo ou não, peca um pouquinho, né? O do Mime. Tem review do Mime aqui no canal. Beleza? Vamos montar o object, depois a gente vai montar a figura aqui, igual a gente sempre faz. Beleza? Então, vou mostrar já o object montadinho aí. Bora lá. E tá aí o object de Odin. Ele, como eu falei, ele representa uma árvore, tá? Um tronco de uma árvore e a espada cravada nela, tá? Então ela faz referências que, na verdade, é a espada Balmung, né? É a espada de Odin, que ele usou na guerra. E tem também a lança Gugni, que no caso essa lança vem com Loki Santcloth Mifex, que é a figura que, cara, desejo muito essa peça. Bom, vamos lá. Montagem do objeto. Simples, fácil, bem tranquila. Eu tenho algumas considerações a fazer sobre a pintura, pois eu notei que no braço vem algumas falhas, bem assim, leves, bem leve. Você vai conseguir chegar assim, olhando bem, tá? Assim, colocando a peça praticamente nos seus olhos, assim, tá? Então tem esses pontinhos aí. Bom, vamos agora montar o Seiyodin, beleza? Vamos dar mais uma vez um foco na head dele, que eu achei assim, cara, tá lindíssima, tá? Vamos montar ele aqui, vou dar aquela acelerada no vídeo também, acho que não tem tanto segredo de montar ele, e a gente vamos fazer as análises depois, tá? Então vamos lá. Ó, só uma pausa aqui na montagem. Eu já gostei disso aqui. O que que ele lança? Essa mechazinha dele aqui, ó. Vamos chegar mais perto. Essa mechazinha dele, ela é toda junta. Não é uma peça dividida em duas. Igual no CV3, no Metal X, do Sagitário, no Divino. Aqui é uma peça única. Então você não tem que ficar tirando, pô, porque aquilo é muito chato. Então aqui, ó, é só encaixar aqui, pegar a tiarazinha aqui e encaixar no ponto aqui, ó. Aperta. Acabou. Aqui negócio de ficar. Tem que pegar a mecha se divide em duas, três partes. Acho que dentro do CV3 divide até em três. Tem uma mecha lateral aqui também.
E aí você tem que tirar para encaixar, depois tem que encaixar. Cara, aquilo é chato demais. Vamos dar um foquinho na face dele. Tá aí o Seiya Odin, tá? Muito bonito. Vamos terminar aqui de montar, botar os joelhos. Pronto, tá aí o Seiya Odin, tá? Tá aí o Seiya Odin. Deixa eu chegar mais perto aqui. Frisar. Tá aí o Seiya Odin. Vamos colocar a capinha nele, porque eu não coloquei aquela pecinha de trás. Então vamos colocar a capa. Prontinho, Seiya Odin montado. Vou chegar um pouquinho mais perto. Tá aí o Seiya Odin montado, a espada dele. Deixa eu descer um pouquinho, tá? Peças se encaixam perfeitamente. Eu particularmente gostei muito desse Seiya Odin, tá? Nós vamos fazer agora as comparações das heads com as versões V3, Metal X Sagitário e Divino Metal X, tá? Cara, tá bonito. Tá bonito mesmo, tá? Então, bora lá. Primeiramente, o CEV3. A gente vê aqui que o CEV3 foi lançado em 2021 e tinha uma das melhores heads. Porém, agora a gente muda de opinião. Concorda? A gente muda de opinião. O cabelo, acho que o do Odin tá um pouco mais volumoso, mais cheio. O do V3 também tá bonito, tá? Mas de face, a gente vê que o V3 peca um pouco. Concordam? Então a gente vê que o do V3 peca um pouco. Vamos agora mostrar o próximo e depois eu vou tirar o elmo de cada um. O Metal X Sagitário, a gente vê que ele é um pouquinho mais alto, certo? Um pouquinho mais alto. E a face do Metal X não é lá grandes coisas não, meu amigo. O cabelo não é tão volumoso, o do Metal X, do Herdeiro de Ouro. Já o do Odin é bastante volumoso e muito mais bonito. Né? Deixa eu só dar uma arredadinha aqui só pra gente ver melhor aqui. Pronto. Então a gente vê que a face do Herdeiro de Ouro não ficou tão legal, né? Principalmente que o cabelo é a mesma versão do V2. Beleza? Vamos olhar agora o Divino. Ser Divino também é um pouquinho mais alto e a gente vê que é um pouquinho mais pescoçudo, a face um pouco mais fina, né? O cabelo bonito, volumoso. A face do Ser Divino é bonita, não é feia, mas a face do Odin ficou bem melhor, tá? Então vamos agora colocar as faces equivalentes de cada figura aqui que seja equivalente à versão do Odin. Beleza? Vamos agora colocar sem o elmo. Vamos lá. Tá aí o Seiya Odin, expressão de ataque, o Seiya também V3 com expressão de ataque. Faces equivalentes, porém, essa do Seiya é um pouquinho menor, essa aqui é um pouquinho mais longa para a entrada do queixo, né? Mais longa. Só levantando só um pouquinho. Pronto. Então dá para ter essa noção. Deixa eu virar ele um pouquinho para ficar. Isso, agora sim. Então a gente vê que o Seiyudin tem mais cara de Seiya do que o CV3. Não que a fase do CV3 seja feia, não. E o cabelo, acho que de ambos estão bonitos, porém é diferente o cabelo, tá? O cabelo é diferente. Design, principalmente aqui na franja, aqui é diferente. Beleza? Vamos agora pro próximo. Tirar uma foto. Face de expressão aí do Metal X, do Sagitário Metal X, é a mesma face do CV3, porém o cabelo é V2, né? Do CV2X aí. E o Odin literalmente ganha. Tentei fazer a troca das tiaras, colocar a tiara do Odin no cabelo do Metal X, não dá. E também do Sagitário na franja do Metal X do Odin também não dá. Beleza? Não dá. Face de expressão de ataque do Seiya Divino. Ela é um pouco diferente das outras duas, e principalmente da do Seiya Odin, tá? Totalmente diferente. E a do Seiya Odin ganha novamente, principalmente pelo design, o traço da boca, né? Não tá. Tá bonita. Até então o Odin tá descendo o cacete aqui. Então vamos agora para a última expressão aqui do Seiya Odin. Expressão aí de dentes cerrados. Aqui eu já preferi a do Seiya V3. Porque ele tá com a boca um pouco mais aberta. Ali ele tá com a boca quase fechada.
Então aqui eu preferia do V3. Mas, no mais, as faces estão assim de acordo. Vamos ver agora do C Metal X, porque o Divino não tem. Então não tem como comparar. Aí o C Divino é ele olhando pro lado, feia. Então aqui do Odin acaba ganhando. Beleza? Dá para colocar uma face do Odin no V3, por exemplo, com as mechas do V3, dá para colocar, só que fica um pouquinho mais textuda, tá? A franja não cobre toda não, porque aqui a franja ela desce mais. No V3 não desce tanto. Tá aí, a head do Odin no V3. Ficou bonito, cara. Ficou com a esse aqui ficou fácil do Seiya mesmo. Ficou legal. Ficou bacana. Só não dá pra colocar tiara na mecha, tá? Do Odin, que ela foi feita própria pro elmo do Odin. Beleza? Vamos ver agora no Metal X, Sagitário e depois no Divino. Bom, ela não encaixa, tá? Ela fica soltinha. Tá? Não encaixa. Não encaixa, então ela fica bem frouxa. Tá? E aí, cara, não compensa você botar essa head e nossa face na cabeleira do Metal X, que é bem feia, né? E tá aqui também o do Seodin no corpo do Divino. E posso falar, ficou perfeita, né? Porém tem o mesmo problema do Metal X do Sagitário, ela não encaixa totalmente. Só fica frouxa. Tá vendo? Ela cai. Olha só isso aqui, não. Isso aqui ficou fotão. Ficou bonita, né? Mas infelizmente não encaixa. Vamos ver agora a última fase do Seudin, só pra gente encerrar mesmo e aí a gente fazer as considerações finais da FIG, botar ele pra rodar. Bora lá. Bom, pra gente finalizar, não tenho nem o que falar dessa head, né? Lindíssima mesmo. Essa simula quando ele ataca com a espada na Hilda, tá? Tirando o anel de Nibelungo dela. Beleza? Então ele faz essa cara de desespero. Beleza? Bom botar o bicho pra rodar agora pra gente fazer as nossas considerações finais. Vou fazer uma posezinha mais bonitinha nele pra gente finalizar o review. Bora lá. Bom, vamos finalizar o review do Seiya Odin, tá? Vamos lá, considerações. Primeiro ponto aqui, ele vem algumas falhas na pintura, mas não é algo tão gritante. Algo que você consiga ver de longe. Você vê bem de perto mesmo que você consegue ver, tá? Então, seu de qualidade não funcionou tão bem aí não, ainda tem uns pontinhos aí, dá para melhorar isso aí, Bandai. É umas falhas assim, às vezes no meu lote veio com esse problema, no seu às vezes não veio. Às vezes o que você comprou é, pô, Bruno, mas o meu tá perfeito e tal. Ótimo. Então é um problema de lote. Infelizmente isso acaba acontecendo. Certo? Mas não é nada tão gritante assim que me fez decepcionar. Não. Outro ponto. A capa é um pouco longa, tá? Então ele tem o mesmo problema que o Aldebaran de Touro tem, que a capa é longa. Então acaba atrapalhando um pouco. Por isso que eu prefiro um pouco a questão da capa de tecido. É mais chata de modelar, tem aqueles arames, pode quebrar, mas, na minha opinião, é melhor do que uma capa de plástico. Essa capa de plástico, na minha opinião, já era. Esquece isso, né? Querer fazer uma pose com ele, essa capa vai atrapalhar, tá? Outro ponto que eu acho que poderia ser melhor, não vejo como defeito. A capa para mim é um defeito. Mas outro ponto que eu não vejo como defeito, mas que poderia ser melhor. As ombreiras. As ombreiras do Odin, a questão da montagem é a mesma coisa do 1.0, tá? Mas as ombreiras do Odin poderiam ser aquelas ombreiras que são presas nos ombros, ali no braço, ali, não no ombro da armadura, e sim no ombro da figure. Porque aí você teria mais. Você não limitaria tanto a questão das poses. Tá? Você consegue jogar ela para trás, tudo, a articulação permite isso. Mas eu acho que, sendo no ombro, igual a do Shun, tem outros cavaleiros também que eu não estou me lembrando, mas me recordem aí. Que você coloca no ombro e você tem uma mobilidade muito melhor. Tá? Você mexe com mais facilidade. Ali você tem que ficar mexendo na articulação e tal, beleza, ok, dá para fazer, mas eu acho que teria sido melhor se fosse no ombro. Talvez, pelo fato dela ser um pouco mais larga, então eles deveriam ter que afinar um pouco, né? Pode ser isso também. Mas isso aqui não é defeito, é só algo que eu acho que poderia ter sido feito, tá? Faces lindas, muito bem feitas. Acho que a gente fez o comparativo com praticamente todas as versões do Seiya X, exceto aí o V2, que a gente não tem nem que comparar, né? Esse aí esquece, tem que fazer outro. Mas a gente viu que esse Seudin tá muito bonito, tá uma das melhores versões do Seiya. Na minha opinião, é o melhor lançamento do ano. E o Poseidon que você falou, Bruno, pai não tem nem mãos, então ele tá fazendo pouco caso de mim, então o Seudin não. Mas assim, do Seiya, sem sombra de dúvidas, superou o Seiya Divino, que eu acho bonito,
mas não agradei tanto das faces. Mas esse Seiyujin, de fato, é a melhor figure do ano. Vale muito a pena ter essa peça na coleção. Eu sempre fui doido para ter a versão do Seiyujin 1.0, que é lindíssima. Para mim, uma das melhores versões do Seiya também, 1.0, é a versão do Seiyujin na linha Saint Cloth Myth 1.0. E aqui não foi diferente. Né? Quando a Bandai quer fazer algo bacana, quer saber fazer, ela sabe. Então basta ela querer. Ela soube fazer bem no CV3 em 2021, ela soube fazer bem também no Divino, soube trabalhar bem. Porém, no Seiya Divino, no Seiyujin, ela superou. No Seiya Divino, ela se superou, tá? Então minha nota para esse Seiya aqui, eu vou tirar meio ponto só pela questão da capa, que me incomodou um bocadinho. Então aqui eu vou dar 9,5 para ele. 9,5. A capa me incomodou. Ela poderia ser um pouquinho menor ou então de tecido. Se fosse tecido, ia me incomodar também, porque é bem chato de modelar. Mas talvez seria melhor para fazer pose. Então, 9,5 para o Seiyujin. Não dei 10 por conta da capa, porque me atrapalhou um pouco ali na hora de eu fazer a pose. Tá? Beleza? Bom, e aí, o que vocês acharam desse Seiyujin? Curtiram? Vocês acham que ele não é o melhor do ano? Ou vocês acham que de fato ele é a melhor figura do ano? Ou a melhor apresentação do Seiya que a gente tem até então? Beleza? Comente aí nos comentários. Eu vou deixar fixado também o link para vocês entrarem em contato com ele, Fábio. Foi aonde que eu peguei esse Seiyujin. Beleza? Espero ter gostado do vídeo de hoje. Deixe esse like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até a próxima. Fui!